Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais um programa, Encontro com a Doutrina Espírita, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E voltamos a apresentar este programa e hoje nós conversaremos sobre o paraíso, o inferno e o purgatório. Há quem diga que existem no universo lugar com o nome de céu, outro lugar circunscrito com o nome de purgatório e outro lugar também circunscrito com o nome de inferno. Essa crença já vem desde o começo da humanidade em outras religiões com outros nomes, mas atualmente as crenças religiosas tiraram proveito, imitaram e retiraram essas crenças, esses ensinamentos e criaram seus céus, seus infernos e seus purgatórios, com base nessas religiões antigas e, diga-se de passagem, em religiões pagãs, religiões do paganismo. De maneira que hoje algumas religiões, elas ainda em determinadas crenças continuam pagãs, embora se dizendo cristãs. Embora se dizendo cristãs, mas pregam o paganismo. E é preciso se esclarecer que Jesus combateu o paganismo. Uma das dificuldades que Jesus teve naquela época foi em combater o paganismo. Confirmou a doutrina de Moisés, que se chama o monoteísmo, a crença em único Deus. Em único Deus. Ao passo que o paganismo, ou o politeísmo, conforme se queira dizer, pregava a existência de muitos deuses, quer dizer, os deuses mitológicos, mas Jesus combateu a crença no paganismo, nos deuses mitológicos, e veio pregar a existência de um único Deus, confirmando Moisés que é o monoteísmo. O politeísmo são muitos deuses das crenças antigas, muitos, plural, diversidade, mas Jesus veio pregar um único Deus, confirmando Moisés, que pregou, ensinou e que trouxe para a nação judia o monoteísmo. E de maneira que existe realmente um paraíso, onde é um verdadeiro céu em que os anjos, que foram serem criados, privilegiados por Deus, na crença espírita, não, na crença das igrejas. Será que existe esse paraíso onde os anjos estão desfrutando de benesses espirituais, de gozos espirituais, sem fazerem nada pela humanidade? Será que existe esse paraíso? Será que esse paraíso das igrejas, das religiões, é o céu ensinado por Jesus? Não. O céu ensinado por Jesus é um céu de atividades, em que os espíritos superiores arregaçam as mangas, pode-se dizer, para trabalhar e recuperarem os espíritos inferiores, os espíritos atrasados, que somos nós,
Então, a missão dos espíritos, que as religiões ensinam que estão no céu, não é o céu, porque o céu é dentro de nós. O céu que Jesus veio trazer, o paraíso, é uma conquista de cada um. Cada um constrói o seu céu, cada um constrói o seu paraíso, e cada um constrói o seu próprio inferno. Cada um constrói o seu purgatório pela prática dos crimes, pela prática da maldade. Logo, na visão espírita, é o que nós vamos estudar, ou que estamos estudando, não existe lugar no universo que é paraíso circunscrito. Não existe lugar circunscrito para um inferno cheio de enxofre, para queimar eternamente os espíritos desobedientes a Deus. E nem tampouco existe o purgatório. Tudo é estado de espírito. Tudo é estado da alma. É dentro de cada um. E aqui na questão 10, 12 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: haverá no universo lugares limitados, circunscritos, para as penalidades e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Que os espíritos, nós sabemos que eles têm os seus merecimentos. O merecimento, o que cria merecimento é a prática do bem. Quanto mais o espírito pratica o bem, maior o merecimento. Quanto mais o espírito pratica o mal, menos limitadíssimo é o merecimento. E a pergunta de Kardec é esta: haverá no universo lugares circunscritos, limitados, para as penalidades, os castigos e gozo dos espíritos, segundo o merecimento de cada um? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem. Já respondemos a esta pergunta, Kardec. Quer dizer, os espíritos já responderam a Kardec. Ora, as penas, as penalidades e os gozos são inerentes, intimamente ligados aos graus de perfeição dos espíritos. Cada espírito tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, quer dizer, é uma construção de cada espírito, não é um lugar circunscrito no universo. Olha o que é que o espírito está dizendo aí, dentro da sabedoria desse espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, de sua infelicidade. E como eles estão, quer dizer, e como os espíritos estão por toda parte do universo, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa, quer dizer, nem ao inferno, nem ao céu e nem ao purgatório. É dentro de nós. Aí ele acrescenta: quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. No caso, o nosso planeta, que é um mundo inferior, é um mundo atrasado, classificado como um mundo de expiações e de provas. Logo, tudo que recebemos aqui é limitado, por causa da nossa condição de espírito inferior, espírito atrasado, que ainda estamos nos mexendo para Deus, para sermos espíritos puros, que foi para isto que Deus nos criou, para sermos espíritos puros e colaborarmos com Ele na administração universal. Foi para isso que Deus nos criou. Ora, Kardec volta a perguntar: de acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? É a pergunta de Kardec. Quer dizer, de acordo com o que acabas de dizer, Kardec estava dizendo ao espírito, na pergunta, então o inferno e o paraíso não existem.
não existe, tais como os homens imaginam, ele não existe, que é lugar circunscrito, mas os homens imaginam porque foram mal educados pelas religiões. Se as religiões, desde o começo, elas tivessem educado como hoje o Espiritismo educa, e como Jesus educou naquela época, os homens hoje não eram descrentes, eles eram crentes. Por quê? Porque desde o princípio as religiões teriam ensinado, como hoje o Espiritismo explica, que céu, inferno e purgatório é estado da alma, é uma construção de cada homem, de cada espírito, é uma construção. Mas as igrejas não ensinaram, não deram essa educação. Logo, passaram a admitir no espaço sideral céu, inferno e purgatório. Essa é a pergunta de Kardec, e os espíritos respondem. São simples alegorias, quer dizer, céu, inferno e purgatório são simples alegoria, mas a religião ensina como verdade, como existe uma casa ali, um campo de futebol acolá, existe como verdade, quando na realidade os espíritos levam para o campo das alegorias. É emblemático, é simbólico, a Bíblia fala, mas é em termos de simbologia, emblema, alegoria. Aí por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos Kardec, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Quer dizer, os espíritos inferiores, como somos nós ainda, nós temos limitações no universo, mas os espíritos puros, os Jesus, os Messias de Deus, que existem inúmeros administrando ou fazendo parte da corte celestial que administra a natureza e administra o universo. Esses espíritos, eles se reúnem em assembleias em qualquer parte do universo. E preferencialmente, quando eles querem se reunir aqui no planeta Terra, eles procuram o Sol, o nosso Sol. Para quê? Para fazerem assembleias. E você então, ou a criatura então, de como é que os espíritos podem se reunir no Sol se o Sol é quente? Ora lá. Ora lá. Os espíritos não têm corpo material. Logo, os espíritos no Sol não se queimam. Os espíritos no incêndio não se queimam. Os espíritos desencarnados não precisa ser espírito puro. Todo e qualquer espírito desencarnado, nós, quando desencarnarmos, entraremos na maior labareda e não nos queimaremos. Entraremos no mar e não sentimos a água. A água não nos prejudicará. O fogo também não nos queimará. A água não nos molhará. Ora, como espíritos atrasados, espíritos puros, espíritos primitivos, que somos nós, que estamos em fase de progresso, de elevação, com isto ocorre conosco, na água não nos molhamos, no fogo não nos queimamos. Imaginem os espíritos puros, que não reencarnam mais, quando eles estão em assembleia no espaço, ou estão em assembleia nos sóis, nas estrelas, nada os queima. Se colocar os espíritos no buraco negro, que hoje a ciência está descobrindo nas galáxias, as galáxias têm os buracos negros que engolem a própria energia, eles absorvem a própria luz. Os espíritos puros, os Messias de Deus, eles podem se reunir naqueles buracos negros.
e não se queimarem, porque eles são espíritos. Isto é o que a doutrina espírita nos ensina. E aqui, o Espírito complementa, entretanto, conforme também já dissemos, Kardec, os espíritos de uma mesma ordem, quer dizer, os espíritos puros, que atingiram a perfeição, eles se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se em assembleia onde eles escolherem, quando são espíritos perfeitos, puros. Essa é a resposta dos espíritos. Então, meus prezados amigos e companheiros, fica aqui esclarecido, não é? E mais na pergunta para encerrar o nosso programa, na questão 1013, aí Allan Kardec pergunta que se deve entender por purgatório. Os espíritos respondem: dores físicas e morais. Esse é o purgatório, a alegoria simbólica. Dores físicas e morais não é em determinado lugar onde está o purgatório, como ensinam as religiões. Dores físicas e morais é no próprio indivíduo, na própria alma, quando está reencarnada ou quando está desencarnada. Os sofrimentos dos espíritos não são físicos, porque eles não estão mais na matéria, mas os sofrimentos dos espíritos são inteiramente morais. Eles sofrem moralmente falando e não materialmente mais falando. Aí ele diz dores físicas e morais. Esse é o purgatório, simbolicamente falando. O tempo da expiação é o purgatório. Quase sempre o Espírito acrescenta, quase sempre, na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, o purgatório e o inferno é em qualquer planeta material, porque em qualquer planeta material, e que são primitivos de expiações e de prova, como o planeta Terra, mesmo assim esse purgatório e esse inferno é dentro da alma de cada habitante daquele planeta. Como nós estamos habitando no planeta Terra, que é esse mundo atrasado, esse mundo inferior, aí carregamos em nós o purgatório e o inferno. E o céu, se praticarmos o bem, se formos obedientes às leis de Deus, este é o céu, este é o purgatório e este é o inferno. Esta é a felicidade ou a infelicidade criada por cada espírito, dentro de cada um. Essa é a explicação que nos dá aqui o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a base do Espiritismo. E então, meus prezados amigos e irmãos, fiquemos certos, purgatório, céu e inferno é simbologia bíblica, alegoria bíblica. A Bíblia mostrando que o céu, o inferno e o purgatório é dentro de cada espírito. Cada espírito conquista esse céu, esse inferno, esse purgatório, que não estão em nenhuma parte do universo. Só há religiões dogmáticas, por falsa interpretação da Bíblia, é que criaram céu, inferno e purgatório. Mas na realidade, como a Bíblia apresenta, é apenas uma alegoria bíblica, emblemática, simbologia bíblica das Escrituras Sagradas. Muita paz para todos e até o novo programa em que apresentaremos outro tema para estudo e reflexão. Muita paz!